Talvez em algum momento da sua vida você já tenha se sentido meio que deslocado. Você olha ao seu redor e pensa, poxa, essas coisas não parecem ser reais. Será que não existe algo por detrás? É aquele famoso provérbio, um peixe fora d'água. Interessante que há mais de 2000 anos atrás, um filósofo, em seu livro A República, escreveu aquilo que nós conhecemos como a alegoria da caverna, que é uma simbologia das coisas aparentes, as coisas que são consideradas sombras, projeções no fundo de uma caverna, e das coisas que são iluminadas pelo sol fora da caverna, onde você realmente encontra a realidade. Nós temos muitos simbolismos ao longo da cultura pop que se baseiam de alguma forma, calcam de alguma forma na alegoria da caverna, que consiste na questão de que no fundo de uma caverna escura você tem pessoas que nasceram ali e elas estão acorrentadas com suas cabeças viradas para o fundo da parede da caverna, e quando você se distancia um pouco, você tem ali uma fogueira entre o fundo da caverna e a direção íngreme que sai da caverna. E havia uma fogueira entre a saída e o fundo da caverna, e algumas pessoas passavam ali sussurrando na frente dessa fogueira, carregando estátuas, carregando objetos. E estes que estavam virados para o fundo da caverna, viam ali as projeções dessas pessoas. Então, as coisas que eles consideravam realidade, por terem nascido e estarem presos ali, na verdade eram apenas sombras das pessoas que ali passavam. Você tem imagens distorcidas de objetos, de pessoas, sussurros. Mas como saber se isso é realidade ou não? Até que, de repente, alguém se solta e ele consegue meio que, com os seus músculos atrofiados, digamos assim, vai se recompondo, sobe aquela saída íngreme da caverna e contempla a luz do sol. Claro, essa passagem ela é dolorosa. Pensa você tentar sair de um ambiente de escuridão agora para um ambiente de luz. O que acontece? Os seus olhos ficam cegos por um instante. Você não consegue ver exatamente o que está acontecendo, até que aos poucos você vai contemplando as coisas e você percebe que aquilo que você via no fundo da parede, agora você vê que não é a realidade, a sombra, mas sim as coisas que estão do lado de fora. O sol brilha, ilumina tudo e aí você contempla a verdade. E aí a narrativa diz que esta pessoa, que é a figura do sábio, agora ele retorna. Porém, quando ele retorna para a caverna, você vai se deparar ali com a escuridão novamente. Então aquele efeito de sair da escuridão e contemplar a luz, ficar cego, acontece novamente quando você sai da claridade e vem para a completa escuridão. E aí você pode estar arranhado pela subida. E quando você chega ali para tentar libertar as pessoas que ali estão, seus amigos, muitos deles não vão acreditar e dizer, tá vendo, não vale a pena fazer o que você fez, você está machucado, você está cego, você não é mais o mesmo. Porque aquelas sombras são as crenças, os paradigmas que aprisionam as pessoas na famosa Matrix, numa realidade projetada. E elas vivem e defendem ali aquele sistema. Porém, algumas pessoas vão dar ouvidos ao sábio. O sábio não é a verdade, mas ele já percorreu esse caminho. Ele já foi aquele que contemplou o sol, que na alegoria da caverna representa o bem. As coisas devem ser iluminadas pelo bem. E aí, o cara que já saiu da caverna, essa sabedoria flui dele até o fundo da caverna. Ele já percorreu o caminho. Existem pessoas que já saíram da caverna, já se libertaram da Matrix, mas muitas outras ainda estão presas lá. Presas nos seus próprios desejos perversos, no seu ego, dominadas pelas sombras. A questão é, nós estamos dispostos a sair e a acordar do nosso sono dogmático? Será que você tem coragem de sair da Matrix? Vocês lembram do filme Matrix? Quando eles resgatam o Neo, é doloroso. É doloroso você despertar, é doloroso você abrir os seus olhos. Mas esse é o processo que nós temos que viver. Será que nós não estamos vivendo dentro de cavernas?
Muitas vezes é difícil deixar os nossos paradigmas, os nossos traumas. Nós vemos o mundo através desses filtros pessoais. Mas será que esses filtros pessoais não são apenas sombras refletidas no fundo de uma caverna? Quero convidar você a sair da caverna. Que Matrix você entrou? Interessante também no filme Matrix, quando o Neo vai até o oráculo, há ali uma criança que, com uma colher, ela enverga essa colher, ela dobra a colher, e o Neo fica impressionado, e aí o Neo pega a colher, e a criança diz o seguinte: você deve perceber a verdade. E ele diz: qual é a verdade? E a criança se vira para ele e diz: não há colher. Não existe colher. São imagens, são sombras. No final do filme, quando ele realmente entende isso, ele quebra a casca da linguagem, ele quebra a casca que envolve as coisas e começa a enxergar a estrutura por detrás das coisas. Agora ele começa a ver aqueles códigos. Quando nós vamos nos libertando da Matrix, nós vamos percebendo que existe uma estrutura por detrás. E aí sim, nós vamos começando a nos sentir cada vez mais deslocados. Quando você sai da caverna, as pessoas olham e te acham estranho. Acham que você é doido. Mas essa é uma jornada pessoal. Não importa o que os outros dizem. É uma jornada individual. Por mais que eu volte para tentar libertar aquele que está na caverna, o sacrifício que eu fiz para sair da caverna, de me libertar das prisões, de, estar livre, de contemplar o sol e machucar o meu olho. Lembra lá na Matrix, quando eles resgatam o Neo e ele fala assim: por que os meus olhos estão ardendo? E eles dizem: porque você nunca os usou. Então esse processo de autodesenvolvimento, de descobrimento das coisas, de sair da caverna, de contemplar a luz, é doloroso. É importante perceber também que ali na caverna, os amos da caverna, as pessoas que passam ali, elas não estão fora da luz, também não estão acorrentadas, elas estão no meio, mas também não querem sair nem ficar acorrentadas. São as pessoas que defendem o sistema como ele é, que se beneficiam de alguma forma. Elas sabem que existe o dentro e o fora da caverna. Assim como o sábio sabe que existe o dentro e o fora da caverna. Quem não sabe disso é quem está aprisionado, que acha que o que ele está vivendo é a realidade. Quando você sai da caverna, você percebe crenças dominantes, você percebe paradigmas, você percebe coisas que aprisionam, você percebe que alguma coisa está muito errada. Então, o recado desse vídeo é: saia da caverna, saia da Matrix. Esse é o nosso segundo capítulo, nosso segundo episódio dessa websérie, O Despertar. Se você não viu o primeiro episódio, dê uma olhada aí, onde eu falo sobre autoconhecimento. Se você curtiu, se você se identificou com esse conteúdo, deixe seu comentário, seu like, nos ajude a crescer. Um grande abraço.